Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio do nosso Utopia Podcast. Esse episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Eu gravo esse episódio no dia 24 de fevereiro do ano de 2023, quando estamos prestes a completar 2 anos do meu afastamento, do meu pedido de exoneração da Defensoria Pública da União. Muitas pessoas me perguntam com muita frequência, na caixinha de stories no Instagram, em outros contextos também, quais foram as razões que me levaram a sair da Defensoria Pública da União, a abandonar, e era uma decisão irreversível, a abandonar um cargo que me dava uma remuneração mensal tão boa e tão suficiente para viver uma ótima vida no Brasil. Quando eu saí da DPU, eu escrevi uma espécie de carta. Uma carta que, primeiro, era para eu guardar para mim, para ler em outros momentos da vida, para ver novamente o que me fez tomar aquela decisão que foi dificílima. Uma decisão profissional e também pessoal dificílima. E eu acabei também publicando essa carta no antigo site do Tudo de Penal. Como o site do Tudo de Penal foi reformulado, essa carta não está mais disponível, o texto dela na internet. Então, ao invés de publicar novamente o texto, e pode ser até que eu publique de novo também o texto em algum site, como o novo site do Tudo de Penal, eu preferi gravar em vídeo para quem acompanha no YouTube e também em áudio para quem acompanha nos tocadores de podcast, como o Spotify, uma leitura dessa carta, que estou aqui, inclusive, conferindo nesse momento. Foi escrita no dia 3 de março do ano de 2021. E é interessante a leitura dessa carta aqui com vocês, porque já faz agora praticamente 2 anos do pedido de exoneração. Então, acho que vai ser interessante, além de ler a carta, eventualmente eu paro a leitura e faço aqui alguma reflexão de improviso com vocês. De fato, de improviso. Esse é um episódio de improviso aqui do podcast. Assim como escrever essa carta, também foi de improviso. Eu não fiquei vários dias escrevendo essa carta. Eu me recordo exatamente que eu sentei para escrever e em poucos minutos eu já havia escrito um documento, uma carta que tem basicamente 6 páginas. Bom, eu farei essa leitura, mas antes eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: eu não incentivo ninguém a deixar um cargo público. E também não fico incentivando ninguém a apostar todas as suas fichas na iniciativa privada. Essa foi a minha decisão pessoal. E é uma decisão pessoal. Vários fatores me influenciaram. Eu coloco algum deles na carta que já lerei para vocês. Mas cada um de nós sabe o que nós passamos e o que queremos fazer imediatamente e no futuro. Cada um de nós deseja uma vida a ser vivida. Cada um de nós, numa perspectiva muito subjetiva, acredita que um tipo de vida é interessante e outro tipo de vida não é interessante. A minha decisão, eu sei disso, seria absolutamente incogitável para muitas pessoas que sonham em simplesmente crescer dentro da própria instituição. E eu também já sonhei com isso. E talvez a principal mensagem dessa minha carta, que não sei, pode servir para você, pode não servir para você também, não é um vídeo de coach. Eu não quero ser o seu treinador de um ponto de vista sentimental, pessoal e profissional. Mas o que fez muito sentido para mim, para que eu compreendesse a minha decisão, era acreditar e identificar principalmente que os nossos sonhos mudam. Os nossos sonhos mudam no decorrer da vida. Às vezes nós pensamos que quando chegarmos em determinado ponto profissional, nós estaremos plenamente realizados. E isso pode sim acontecer com muitas pessoas. Não foi o meu caso. Mas o interessante do meu caso é que eu vivi cada etapa e vivo atualmente essa etapa após a Defensoria Pública da União com muita felicidade. Então vamos então para a leitura da carta. Quando eu estiver lendo a carta, eu vou estar olhando mais para esse ponto.
Quando eu parar de fazer uma leitura, eu volto e converso aqui com vocês mais diretamente. A carta tem o título Uma experiência profissional que chega ao fim. Razões do meu pedido de exoneração do cargo de defensor público federal. Começo agora a leitura. Eu vivi intensamente a defensoria pública. Já no momento após a aprovação no concurso, em 2010, eu concluí a graduação no final de 2009 e o concurso da DPU foi já no início do ano de 2010. Uma mistura de competência e sorte fez com que eu fosse aprovado já nesse primeiro concurso que eu fiz. Esse é assunto, porém, para outro episódio aqui no podcast. Se você acha interessante eu fazer um episódio aqui do Utopia Podcast, contando como era a minha rotina, o meu método de estudo, deixe um comentário no vídeo, lá no YouTube, aqui no YouTube, se você estiver assistindo por aqui, dizendo que você gostaria, sim, de um episódio nesse sentido. Já no momento após a aprovação no concurso em 2010, junto com outros colegas, formamos uma comissão para nos aproximarmos da instituição, do Defensor Público Geral e da Associação de Membros para colaborar com a luta no Congresso Nacional e na Presidência da República para aprovar um projeto de lei com mais cargos de Defensor Público Federal. Essa é mais ou menos uma etapa não prevista no edital de muitos concursos das defensorias, principalmente da Defensoria Pública da União, que depende da presidência, depende do Congresso Nacional para aprovar mais vagas e também para consolidar o seu orçamento. Por isso, em vários concursos da DPU, especialmente no meu, os aprovados costumam montar uma equipe para depois dialogar com a instituição, com o Congresso Nacional, com a Presidência da República, buscando concretizar o seu direito de tomar posse. Voltando para a carta. A posse veio a ocorrer em outubro de 2013, num auditório no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Foi uma ocasião de muita felicidade, quando comemorei com meus pais, irmão, à época namorada, hoje esposa, a realização de um grande sonho profissional. O curso de formação já se iniciou no dia seguinte. Meus familiares voltaram para a nossa cidade, Boa Esperança, Minas Gerais, onde moro atualmente, novamente, e eu fiquei em Brasília. Escolhemos nossa lotação inicial no último dia do curso de formação. Eu estava tão feliz e realizado que a lotação inicial simplesmente não era um assunto importante. Eu pude escolher entre as capitais do Norte. E nisso eu chamo a minha memória do momento para compartilhar com vocês. Eu estava tão feliz naquele momento. Era a realização de um sonho profissional tão grande para mim. Eu nunca quis ser membro de outra carreira. Se fosse concurso público, eu queria ser defensor público. E era uma realização profissional que para mim aconteceu tão rápido, eu estava tão entusiasmado, que onde eu ia trabalhar simplesmente não era uma questão para mim. Aterrissamos em Manaus. Eu poderia escolher entre as capitais do Norte, não fiquei muito bem colocado no meu concurso. Pude escolher entre as capitais do Norte, escolhi Manaus. Aterrissamos em Manaus, eu e outros colegas que logo se tornaram grandes amigos para a vida toda. Ficamos 2 anos em Manaus, um período extraordinário de aprendizado pessoal e profissional. Se a posse foi no imponente auditório do STJ, foi ali, no calor e na beleza de Manaus, repito, no calor e na beleza de Manaus, que nos tornamos realmente defensores públicos federais. Foram 2 anos intensos em que trabalhei exclusivamente na área criminal. Cheguei a ficar responsável por 3 varas criminais durante um longo período. Eu estava apaixonado pelo meu trabalho de ser a voz de quem o sistema de justiça criminal calou por tanto tempo. Ainda consigo, lá em 2021 eu conseguia, ainda consigo hoje e sempre conseguirei me lembrar perfeitamente da alegria de com frequência acordar e constatar que não era um sonho. Que o menino que trabalhou desde os 15 anos, eu desenvolvia sites numa empresa e tocava também bateria numa banda, uma banda de baile que tocava todos os estilos de música. Realmente comecei a trabalhar entre o final dos 14 anos e início dos 15 anos e nunca mais parei de trabalhar. Que não aproveitou bem o ensino médio, que cursou uma faculdade que na época ainda buscava o credenciamento junto ao Ministério da Educação, mas que estudou muito durante o curso, que saindo de uma cidade de 40 mil habitantes, havia conseguido a aprovação no concurso com mais de 10 mil candidatos.
Um registro curioso ilustra bem o que eu estava sentindo naquela época em Manaus. Vejam só que episódio curioso da minha vida. Em 2014, antes de completar um ano na carreira, eu fui convidado para assessorar o ministro Marco Aurélio, do STF. Sair de Manaus para Brasília significaria ficar mais perto de casa e da família, de quem eu sentia muita saudade. Além disso, me parecia uma experiência profissional interessante, sem contar ainda o incremento financeiro com a assunção dessa função de assessor. Encurtando a história, fui a Brasília, conversei pessoalmente com o ministro Marco Aurélio no seu gabinete e a requisição veio na sequência, assinada pelo então presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. No entanto, o defensor público-geral federal entendeu por bem recusar a requisição. Eu perderia, naquele momento, portanto, 3 oportunidades importantes: ficar mais próximo de casa, aproveitar a experiência profissional e também o incremento financeiro. Eu me lembro muito bem da ligação que recebi do Defensor Público-Geral Federal, que gentilmente, muito gentilmente, me explicou a razão da recusa, fundamentada essencialmente na impossibilidade de preencher minha vaga em Manaus. Eu não fiquei triste ou desapontado por sequer um minuto. Na verdade, eu agradeci por aquela recusa. Já havia assessorado, antes de tomar posse na DPU, um juiz por 3 anos antes da posse e ainda estava apaixonado pelo meu trabalho. Esse foi um período que foi muito interessante e muito conturbado. Eu realmente não fiquei triste, mas aquilo mexeu comigo, aquela possibilidade. Tanto de ficar mais próximo de casa. Isso foi algo que sempre contou muito para mim. Estava muito feliz em Manaus, muito realizado. Mas durante 2 anos em Manaus, eu voltei uma vez por mês, todos os meses para casa. Eu sou muito ligado à minha família. Não fiquei triste com aquela recusa do Defensor Público-Geral Federal, mas foi um período que eu fiquei um pouco conturbado com aquela história. É uma oportunidade profissional que me pareceu relevante. Por outro lado, antes de tomar posse na DPU, eu já era assessor de juiz e, por isso, compreendi também as razões no sentido, poxa, você estudou para ser defensor público, quer voltar a assessorar um juiz, ainda que seja um ministro de novo? Teu sonho não é ser defensor? Isso era eu dizendo para mim mesmo, e não defensor geral. Teu sonho não era ser defensor, agora você quer assessorar de novo. Redigir as minutas de uma pessoa que vai julgar e não escrever as suas próprias petições? Por isso compreendi com muita tranquilidade e serenidade aquela recusa. A vida seguiu, voltando aqui para a carta. Depois de Manaus, consegui remoção para Guarulhos, onde fiquei por quase 2 anos. De novo, foi uma experiência pessoal e profissional riquíssima. Acumulando a chefia da unidade, que não tem contraprestação na DPU e consome muito tempo. Não sei se tem hoje, na minha época não tinha nenhuma contraprestação financeira. O meu trabalho na atividade fim ainda estava quase que absolutamente centrado na atuação criminal. Mais especificamente na defesa das chamadas mulas do tráfico internacional de drogas, que chegavam ou tentavam sair do Brasil com drogas. Pude acompanhar a audiência e defender pessoas de muitos países durante esse período em Guarulhos. Em Guarulhos, eu ainda sequer cogitava um dia sair da DPU. Ainda estava apaixonado pelo meu trabalho. Depois de Guarulhos, consegui remoção para Campinas. Aqui, um parêntese. Acho que quase ninguém aguenta o ritmo de trabalho da Defensoria Pública da União em Guarulhos por tanto tempo. Eu fiquei durante 2 anos e foi um período de muito cansaço. Não apenas um cansaço físico e um cansaço mental, mas um cansaço emocional cruel. Defender as chamadas, popularmente, mulas do tráfico de drogas, homens e mulheres, que saem de vários países do mundo, muitos do continente africano, numa situação de absoluta vulnerabilidade social, arriscando não só a sua liberdade, mas também a sua vida. Muitos levavam as drogas dentro do corpo, morriam antes da audiência de custódia. E como as audiências de instrução eram predominantemente orais, alegações orais, pedido de liberdade oral, sentença oral, era muito duro acompanhar a pessoa e ela saber que
Na melhor das hipóteses, a pena seria de 5 anos, que é a pena mínima do tráfico de drogas. Por isso, o cansaço emocional de ver tantas pessoas chorando vai consumindo a nossa energia. Depois de Guarulhos, consegui remoção para Campinas. Geograficamente, pelo menos considerando o cenário atual, em que dificilmente a Defensoria Pública da União conseguirá se interiorizar em médio prazo, era o mais perto de casa que eu poderia estar. Foi uma remoção muito desejada por mim e por minha família. Comemoramos muito a ida para Campinas, onde eu e minha esposa nos estabelecemos e também onde nasceram os nossos filhos, a Helena e o Rafael. Chegando a Campinas, ocupei o chamado ofício geral, que significa basicamente um clínico geral do direito. Eu não seria mais um defensor público que atuava somente em matéria criminal. Logo, vi a minha rotina mudando radicalmente. Em Manaus e Guarulhos, eu participava de audiências quase que diariamente, às vezes várias audiências em um dia. Quando não estava em audiências, estava na unidade, recebendo pessoas que defendia para conversar, visitando estabelecimentos prisionais, minutando peças, instruindo habeas corpus, etc. Minha vinculação com a defesa criminal era tão intensa que, salvo raríssimas exceções, eu nunca deleguei a estagiários a elaboração de peças penais. Quem já foi meu estagiário, minha estagiária na DPU, sabe disso. Eu estudei para ser defensor criminal. Eu tinha um ciúme das minhas peças. Em Campinas, atuando também em matéria civil e previdenciária, às vezes passava mais de uma semana sem participar de uma audiência criminal, apenas trabalhando em petições muito padronizadas. Uma silenciosa e inesperada crise de identidade chegou até mim. Passei a conviver comigo mesmo dizendo para mim: você não estudou tanto para trabalhar com o que não te faz feliz. Trabalhar com o que não te faz feliz vai te fazer mal. Você não é apaixonado pela defensoria, mas sim por defender pessoas num processo criminal. E você não precisa da defensoria para fazer isso. Essa crise deve ter chegado por volta do fim do ano de 2018 e foi se agravando bem aos poucos. Para atenuá-la, eu procurei me envolver ainda mais com o meu trabalho em Campinas. Assumi a chefia da unidade, procurei realizar melhorias relevantes no núcleo, passei a visitar com alguma frequência um estabelecimento prisional feminino, aceitei quase todos os convites para articulação com instituições parceiras para me aproximar de novo de uma atuação mais presencial e até mesmo tentei me empolgar mais com a atuação civil e previdenciária, estudando com mais profundidade essas matérias. Não deu certo. Tentei quase de tudo. Com frequência assumi audiências criminais de colegas, só para sentir que eu ainda era defensor público federal, o que para mim não era possível nas demais áreas. Insisto, para mim. Muitas pessoas estudam para a defensoria buscando atuar no civil, no previdenciário, no extrajudicial, na tutela coletiva. A defensoria pública que eu sonhava era o clássico defensor público criminal. Não me entusiasmava a atuação em outra área. Seguindo. Até convenci os colegas de unidade a especializarmos nossos ofícios de atuação, para que eu voltasse a trabalhar somente com a matéria criminal. Mas a nossa iniciativa logo foi obstruída pela administração superior. A organização interna da Defensoria Pública da União ainda possui outra característica que não existe em boa parte das defensorias dos estados, que contribuiu com a minha difícil decisão. Para que um defensor público federal possa atuar perante um tribunal regional federal, ele precisa ser promovido e necessariamente morar numa capital sede de tribunal regional federal. Para atuar perante o STJ ou o STF, precisa ser promovido para categoria especial, ou, no segundo caso, integrar uma equipe de assessoramento do Defensor Público Geral Federal, residindo necessariamente, portanto, em Brasília. Eu não tenho interesse, aqui dizendo isso lá em 2021, hoje muito menos, eu não tenho interesse em me mudar para uma capital, nem tampouco para Brasília. Cheguei a me oferecer, de fato, para integrar a equipe que assessora o Defensor Público Geral Federal no STF, colaborando à distância. Também não deu certo. Eu fui tentando me conectar com as áreas que eu mais gostava na defensoria, me oferecendo realmente. Olha, estou à disposição. Eu toparia colaborar com esse tipo de trabalho. Eu tenho competência para isso. Não deu certo. Sigo na carta.
Não posso desistir dos meus sonhos profissionais. Eu tenho muita vontade de fazer uma sustentação oral no STJ e no STF e de articular uma atuação em casos de grande impacto estrutural. A DPU talvez nunca me proporcionaria isso. Há outro fator que contribuiu muito para essa minha decisão: o crescimento do SEI, o Círculo de Estudos pela Internet, uma empresa educacional da qual sou sócio fundador e que criei antes mesmo de ingressar na DPU. Até o fim de 2019, nunca tive dificuldade para conciliar meu trabalho na defensoria com as atividades no SEI. A partir de 2020, porém, com o crescimento exponencial do SEI, principalmente com o ingresso no mercado de videoaulas e cursos de pós-graduação, eu passei a me sentir muito sobrecarregado. Quem me conhece sabe que eu não conseguiria desenvolver um trabalho mais ou menos na DPU. Quando percebi que talvez não daria conta de exercer a minha função com o comprometimento que a instituição e a sociedade esperam de mim, solicitei, em agosto de 2020, uma licença sem remuneração para refletir mais sobre a minha decisão. Na carta eu anoto, faço hoje novamente questão de recordar. Não posso deixar de agradecer aqui aos meus colegas de unidade que concordaram com a minha licença e ao Defensor Público Geral Federal, então em exercício, meu amigo Gabriel Faria Oliveira, pelo deferimento. Este período de 6 meses afastado foi essencial para que essa decisão pudesse ser mais bem refletida e programada. Isso foi absolutamente fundamental. Eu não queria simplesmente decidir da noite para o dia, de uma hora para outra. É uma decisão profissional dificílima. Não tem retorno. A exoneração não comporta arrependimento. Eu não poderia me exonerar da DPU daqui 1, 2, 3, 4 meses, ligar. Estou arrependido. Posso voltar? Isso não é possível e tampouco era cogitável estudar de novo para concurso das defensorias. Por isso, esse período de 6 meses em que nós saímos de Campinas, viemos para a nossa cidade, aqui onde moro, gravo esse vídeo para vocês, em Boa Esperança, em Minas Gerais, que sempre foi o nosso refúgio, onde eu sempre sonhei voltar, nós viemos para cá e pensei com muita calma. Seguindo na carta. Preciso dizer novamente o quanto vivi intensamente a Defensoria Pública. Minha entrega à instituição não ocorreu apenas na atividade fim e também no exercício de cargos de gestão administrativa de unidades. Acredito que também deixei minha contribuição para a construção de uma doutrina institucional. Publiquei primeiro o livro Prática Penal para a Defensoria Pública e depois, em coautoria com meu amigo Tiago Fassenzefer, os comentários à Lei Nacional da Defensoria Pública. Além disso, coordenei por alguns anos a coluna Tribuna da Defensoria, com meu amigo Franklin Roger, no Conjur. Participei ainda como palestrante de diversos eventos e cursos de formação de novos colegas de defensoria. Estes livros, inclusive, para você que me acompanha, que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, são estes: o Prática Penal para a Defensoria Pública, publicado, e sem uma nova edição ainda, no ano de 2016, ainda quero fazer uma nova edição, e este livro publicado em 2019, Comentários à Lei Nacional da Defensoria Pública. Por isso, eu também me dediquei, pelo fato de ser muito apaixonado da instituição, eu me dediquei muito a estudar o regime jurídico da Defensoria e deixar a minha contribuição para a construção dessa doutrina institucional. Volto para a carta. No dia 1º de março do ano de 2021, eu formalizei o meu pedido de exoneração. Assim me despeço da carreira, saindo pela porta da frente, com o sentimento de que por mais de 7 anos, quase 8 anos, fiz o melhor que eu pude. Levo comigo olhares, apertos de mão, abraços, alegrias e tristezas das milhares de pessoas que eu defendi durante esse período. Olhando para trás, embora essa decisão fosse inimaginável até por volta de 2017, o Caio de ontem sabia que o Caio de um futuro próximo buscaria realizar o sonho que está para além de qualquer realização profissional: voltar para a minha pequena cidade de Boa Esperança, aqui em Minas Gerais, poder ir a qualquer hora na casa dos meus pais para tomar um café, comer um pão de queijo ou já combinar a cerveja do fim de semana e, em especial, criar meus filhos com a liberdade
de uma liberdade que uma pequena cidade oferece. Aos que me querem bem, digo que a decisão foi tomada com a seriedade e tranquilidade merecidas. Estou em paz comigo e recebi o apoio que precisava neste momento. Aqui, uma parte mais íntima, mas que também compartilho com vocês, que estava na carta que foi publicada, e eu sigo agora, para controlar um pouco a emoção, fazendo a leitura novamente. Nena, que é a minha filha, chamada Helena, hoje com 3 anos e 5 meses, naquele momento, em 2021. Hoje, 5 anos e 5 meses. E Fafo, que é o apelidinho dele, do Rafael, naquele momento, com 1 ano e 7 meses. Essa decisão foi tomada pensando principalmente em vocês. O papai trabalhou muito e vai continuar trabalhando para que vocês possam viver com liberdade, perto dos avós, das pracinhas e da roça. Quando perguntarem na escolinha o que o pai de vocês faz, de agora em diante é só responder que o papai é professor. Luísa, meu amor de tantos anos e para sempre, começamos essa jornada, eu com 18, ela com 14 anos. Primeiro você se mudou para estudar, quando voltou eu me mudei para Manaus, depois juntos em Campinas. Sabemos o quanto sonhamos com tudo isso que está acontecendo hoje. Obrigado por todo o apoio. Renan, que é meu irmão, disse a ele o seguinte na carta. Sua integração ao SEI como sócio, gerenciando a parte administrativa, redes sociais e nosso contato com os clientes e alunos, tornou essa decisão menos difícil por colaborar tanto com o crescimento da empresa. Obrigado sempre. Pai e mãe, a melhor parte disso tudo é poder viver perto de vocês. Sabíamos também nós que um dia eu voltaria. Não conseguiria ser feliz longe de vocês. Obrigado por tudo que já fizeram e continuam fazendo para mim. O que farei a partir de agora é o que eu disse lá em março de 2021. E aqui teve até um pouco de mudanças. O que eu disse lá em março de 2021. Bom, primeiro seguirei trabalhando no que me dá mais prazer no direito, escrever e dar aulas, ser professor. Quero me tornar cada dia mais um professor melhor. Espero logo iniciar uma trajetória acadêmica formal no mestrado e depois doutorado. Tenho vários projetos de livros para escrever e agora, com mais tempo, espero conseguir. Também vou trabalhar para o crescimento e melhoramento do SEI, vou me dedicar ainda mais ao Tudo de Penal, um projeto que está no início e ainda há muito para implementar. Paralelo a atividades de ensino, em breve irei reativar a minha inscrição na OAB, não abrirei escritório de advocacia, quero advogar em causas de direitos humanos e também atuar novamente em processos criminais. Uma nova fase se inicia. Nunca duvidem dos seus sonhos. Expresso finalmente meu mais sincero agradecimento à Defensoria Pública da União. Sempre serei um parceiro e um entusiasta da instituição. Caio Paiva, Boa Esperança, 3 de março do ano de 2021. Eu disse que os planos mudaram um pouquinho, porque realmente eu não habilitei ainda a minha inscrição na UAB. Não dá tempo. Eu também não procurei ainda um mestrado e um doutorado. Acho que isso vai demorar bastante. O meu trabalho todo está concentrado, desde aquele momento, em atividades educacionais. Compartilhar conteúdo nas redes sociais, ser um professor que se posiciona, um professor que os alunos e alunas sabem que podem confiar na minha voz e não no meu silêncio em momentos de crise democrática. E quero cada vez mais escrever, dar aulas, compartilhar conteúdo de qualidade com vocês. E novamente eu agradeço de novo a você que já foi meu aluno, minha aluna, ou que ainda será, que ainda estudará comigo. É justamente por vocês e devido à confiança de vocês que isso foi possível. Como eu disse no início, não sou aquele tipo de profissional, não tenho aquele tipo de mentalidade de sair do serviço público, agora vou demonizar o serviço público. Eu não sou uma pessoa liberal demais na economia. Não, não é esse o meu caso. Eu gosto do serviço público. Eu incentivo as pessoas a estudarem para as carreiras públicas. O sonho alcançado de ser defensor, promotor, juiz, juíza, procurador, delegado, enfim, é um grande sonho profissional. E o retorno financeiro disso faz com que a pessoa se situe, acredito que, na faixa financeira de
1% da população no Brasil. Jamais demonizarei o serviço público. Foi uma escolha pessoal minha. E uma escolha pessoal dificílima. Tenho saudade, muita saudade, mas estou plenamente realizado. A minha qualidade de vida se multiplicou por mais de 1000 vezes. Eu moro de novo numa cidade, 2 ruas para cima da minha casa, está a casa dos meus pais, a família por perto. Eu consigo levar, buscar meus filhos na escola com menos de 5 minutos. Enfim, eu paro por aqui. Para quem tinha curiosidade, esta é uma pequena história das razões pelas quais eu deixei a Defensoria Pública da União. Mas eu sempre serei defensor público no meu íntimo. Isso ninguém pode me tirar. Não sou mais defensor público de direito. Não posso falar que eu sou um defensor público. Mas de uma maneira íntima, pessoal, eu sempre serei defensor público. E sempre serei um entusiasta e um grande admirador da instituição. Espero que tenham gostado. E volto com aquela mensagem lá do início. Os nossos sonhos mudam no decorrer da vida. E nós precisamos ficar atentos em relação aos nossos sonhos. Se você gostou desse episódio um pouco mais íntimo, informal, que sai do conteúdo jurídico, compartilhe esse episódio, deixa um comentário aqui no YouTube, dá a sua avaliação lá no Spotify, compartilha com seus amigos. Se eu sentir que esse episódio foi bacana, que chegou em muitas pessoas, que vocês gostaram, quem sabe a gente não faz mais episódios nesse sentido. Episódios que vão transitar aí entre o assunto que é construção de carreiras. Existem vários outros assuntos conectados com o assunto do episódio de hoje que a gente poderia conversar. Exemplo, como que eu me preparei financeiramente para abrir mão de uma remuneração mensal de pouco mais de 20 mil reais. O que está por trás dessa ideia de morar numa cidade pequena? Eu moro numa cidade de pouco mais de 40 mil habitantes. Isso limita as possibilidades profissionais? É possível ter uma carreira exitosa morando numa cidade pequena? Espero a correspondência de vocês. Se reagirem bem, comentar, compartilhar, curtir e tudo mais, teremos mais episódios nesse sentido. Grande abraço, que vocês sejam felizes com a decisão que vocês tomarem, e as decisões não são imutáveis. Os nossos sonhos tanto não envelhecem, como já diria o grande Milton Nascimento, como também podem ir mudando no decorrer da vida.